Você sabia que quando você improvisa no seu violão ou na sua guitarra, você ativa as mesmas áreas no cérebro do que quando você fala espontaneamente? E que o caminho para você aprender a improvisar pode ser bem parecido com o caminho que você usa para aprender um novo idioma? Ficou curioso? Quer saber como isso pode agregar na sua trajetória para aprender a improvisar? Então fica comigo até o final, porque hoje eu vou entregar para você o ouro. Roda a vinheta. Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Acusticando. Eu sou o Vini e hoje eu vou contar para você como que eu e como que os meus alunos também aprendem, a improvisar através de um método que eu chamo de estrutura Listening e Speaking. E para conseguir contextualizar melhor, eu vou contar como que eu aprendi a improvisar. Vou te contar a minha história, tá? A minha história com o violão, com a guitarra, começa lá em 2011, tá? Quando eu estava engatinhando, dando meus primeiros passos para começar a tocar, né? Eu lembro que nessa época eu assistia muito o DVD do Guns N' Roses, né? A minha inspiração era o Slash, né? Para quem não conhece o Slash, o que eu acho bem difícil, né? O Slash, ele é bem conhecido por ser um improvisador, né? Ele pega uma música ali de 5 minutos e faz a música até 10. Ele improvisa solos antes de entrar na música, ele dá um show, né? E eu queria fazer aquilo, eu queria ser espontâneo, eu queria criar solos, né? Então, né, eu segui o caminho que muita gente segue, né? Aprendi escalas, né, shapes de escalas, né? E tirei um monte de solo do Slash. Então, eu virei, né, o famoso guitarrista papagaio, aquele guitarrista, né, que sabe um monte de shape, sabe um monte de escala, né? Sabe um monte de solo, né? Só que não só fica naquilo, né? Ele só repete o que outros guitarristas já fizeram, né? Então eu lembro que nessa época, lá em 2011, eu fiquei meio frustrado. Por quê? Porque sim, né? Eu sabia, né, tocar alguns solos, tocava Knock on Heaven's Door, tocava Don't Cry, tocava Sweet Child of Mine, tocava You Could Be Mine, né? Só que eu só ficava naquilo, eu só conseguia repetir aquilo. E ficava repetindo as escalas que eu sabia, os shapes das escalas. E eu não sabia, né, como que eu poderia dar o próximo passo, como que eu poderia treinar improviso, né? Até que, bem no comecinho de 2012, eu lembro que eu esbarrei com um vídeo no YouTube, né? Não aparecia a cara do rapaz, né? Não aparecia a cara do guri, mas ele estava improvisando, né? Tava escrito no vídeo, o título, né, era Improvisation DM, né, improvisação em Ré menor, né, e eu cliquei no vídeo, e eu vi aquele cara improvisando, né, e eu falei, cara, que top, né, que top, como que eu consigo achar, né, esses fundos musicais? Na época eu nem sabia, né, eu nem sabia o que estava por vir, mas eu estava descobrindo ali as backing tracks, né. Então eu lembro que a minha primeira pesquisa no YouTube, depois que eu vi esse vídeo, foi fundo musical para solar com guitarra, desse jeito. Né? E aí sim descobri, né, que o nome daquilo era backing track, né? E aquilo se tornou a minha diversão, né? Eu lembro que em 2012, né, eu pegava, né, chegava da escola, que na época eu estudava, eu tinha 16 anos na época, né? Chegava da escola, almoçava e ia pro fundo tocar guitarra. E ficava lá a tarde, a noite inteira, né? Até a hora de dormir. E só desse jeito, né? Chegava, procurava no YouTube backing track Ballad AM, né? Lá menor. E ficava lá, improvisando, né? Por mais que às vezes ficava meio repetitivo, né? Ficava só repetindo escala, né? Ou subindo e descendo escala, aquilo era a minha diversão, né? Até que 2 semanas depois de eu começar a fazer isso, né, aconteceu um negócio que pra mim foi um clique, né? Eu lembro que eu não lembro exatamente o que eu fiz, né? Mas eu lembro que eu cheguei num lugar que era mais ou menos assim. Eu tava improvisando lá, né? Nem lembro também se o tom era esse, tá? Mas eu fiz um negócio mais ou menos uma paradinha assim, né? E pra quem não pegou isso daqui é uma frasezinha, né? É um padrãozinho de fraseado que o Slash usa pra caramba, né? Ele usa na Don't Cry. Usa na Knock on Heaven's Door.
tá? Então, o que estava acontecendo naquele momento, né? O fraseado, né? O vocabulário musical, né? O jeito do Slash falar com a guitarra estava entrando na minha cabeça, certo? O sotaque dele na guitarra estava entrando na minha cabeça. Tá fazendo sentido? Comenta aqui embaixo se está fazendo. Então, nesse momento eu tive um clique, né? Que aquela mesma coisa que aconteceu, né? Com esse trechinho do solo do Slash, né? Poderia acontecer com outros solos também. E aconteceu depois, né? De eu pegar a referência da You Could Be Mine, de eu pegar a referência depois, né? Da Back of Beat, né? E não só do Guns N' Roses, né? E do Slash, né? Mas de Blackstream, né? Do Jimmy Page, do Joey Perry, né? De várias outras pessoas que eu admirava também. Então, resumindo aqui para vocês, né? O ano de 2012 e 2013 foi praticamente inteiro, assim, né? Eu pegando ali solos, né, extraindo referências, improvisando com backing tracks, né, foi os 2 anos inteirinhos solados, né, até que em 2013, né, lá pro meio do ano de 2013, eu tinha começado a fazer aula de violão popular no Centro Cultural aqui da minha cidade. E para quem já fez aula em lugar assim, né, sabe que é aula em grupo, né, a gente geralmente não se aprofunda muito em improviso, né, mais músicas como o próprio nome do curso diz, violão popular, né, músicas populares. Né? Então é aula em grupo e no final do ano eles fazem uma apresentação para mostrar o que foi abordado em aula, daí vai pai de aluno, né, vai parente de aluno. Lá como era centro cultural, né, foi uma galera, né, foi parente do parente de aluno, enfim, foi uma galera. E eu lembro que encheu o auditório, lembro, né, e quando a gente estava ensaiando, né, para apresentação, para quem não sabe como funciona a apresentação também, eles reúnem, fazem bandinhas com os alunos, né, ou se não, o aluno vai e faz um número solo, né, enfim, são vários formatos. No meu caso, eu fui num trio, né, E eu lembro que o meu professor tinha me visto tocar já, ele falou, cara, por que você não faz um improviso, né, antes de entrar na música que vocês vão tocar? E eu, que não era bobo, falei, claro, né? E eu lembro, meu, que literalmente eu não ensaiei o improviso, né? Foi improviso mesmo. Tem um solo que o Slash faz no DVD de Tóquio, né? No DVD de Tóquio 92, que ele começa improvisando com a banda, né? Aí a banda para, ele continua, né? E começa ali, faz uma escala pentatônica, né? Depois ele faz um trechinho com arpejo e cai na escala maior, né? E depois disso ele já emenda com o Poderoso Chefão. Enfim, eu me inspirei na, naquele momento do show, né? Pra falar a verdade, eu me senti, né? Daquele jeito. Comecei a improvisar ali, eu lembro, né? Eu lembro que na hora que eu terminei, o pessoal me aplaudiu de pé. Me aplaudiu de pé. E aquele tinha sido o auge, né? O auge da minha carreira musical até aquele momento, né? Mas enfim, foi mágico. Então, aonde que eu quero chegar, certo? É sim possível estudar improviso, certo? É sim. Eu estudei improviso de uma forma inconsciente, tá? Sem saber que eu estava estudando, né? Eu segui um passo a passo ali sem perceber. Estudando as coisas do meu gosto, eu segui esse passo a passo sem perceber, tá? Mas o passo a passo que eu segui, basicamente, é esse. Estrutura, listening e speaking. Estrutura, enquanto eu estava treinando ali as escalas, tirando os solos, tá? Listening, enquanto eu ouvia, né? E quando eu comecei a reconhecer, né, aqueles padrões que eu estudava dentro dos solos que eu ouvia, tá? E o speaking, que foi a hora que eu apliquei nas backing tracks, né? E na hora que o sotaque ali, né, das músicas, do sotaque das guitarras, né, do sotaque dos solos, né, que eu ouvia, começou a aparecer no meu fraseado na hora de eu improvisar. Então, assim, foi a forma, né, que eu aprendi e a forma que eu ensinava para os meus alunos. Os meus alunos já faziam isso de forma mais regrada, né, e consciente, porque eu ia dando passo a passo ali para eles. Mas, na verdade, esse método nem tinha nome, né, até algum tempo atrás. Ele foi ganhar nome quando eu comecei a assistir algumas palestras do TED Talks, né, que na verdade nem era sobre música nem nada, era sobre neurociência, produtividade, empreendedorismo, né. Eu assisto bastante conteúdo assim também, conteúdo que está ligado a desenvolvimento pessoal, né, e a produtividade também, né. O TED Talks, né, tem
TED Talks em português também, mas o que eu assisti era em inglês, né? E para quem não sabe, né, eu ainda não sou nenhum Jedi em inglês, não sou fluente ainda, né? Mas eu desenrolo. E assim, no inglês eu conhecia as estruturas, Simple Past, Present Perfect, estrutura para pergunta, para resposta, né? Todas essas estruturas que eles ensinam em curso, eu conhecia, tá? Só que eu nunca tinha aplicado também, né? Malemar conversava em inglês com minha irmã. Minha irmã é fluente no inglês, a minha irmã mora na Irlanda, né? Mas Malemar eu conversava com ela. E nessa época eu lembro que eu comecei a assistir, né? E brincar, falar sozinho, né? Às vezes, por exemplo, assim, tava falando com algum aluno, soltava ali, e eu percebi, né, que o sotaque, né, que eu ouvia nas palestras, começou a aparecer também no meu vocabulário em inglês, né? I'm going to, né? I'm gonna, né? Comecei a trocar, né? Algumas gírias que eu pegava lá. Então ali eu tive um clique, né? E eu percebi que o processo que estava acontecendo comigo ali era um processo parecido, né? Com o processo de quando eu aprendi a improvisar. Lógico, tá? Tipo, só para resumir aqui, né? O que aconteceu comigo no inglês foi literalmente também na estrutura listening e speaking, né? Só que o meu speaking foi bem raso, tá bom? Não sou... Para mim fazer um speaking mais aprofundado, eu teria que, por exemplo, ir morar fora, né? Fazer um intercâmbio, tá? Mas onde eu quero chegar aqui é que o princípio, né? O que aconteceu ali, o processo que aconteceu ali foi o mesmo processo que aconteceu lá atrás, tá? Quando eu aprendi a improvisar. Então, quando você tá com esses 3 pilares bem trabalhados, né? Estrutura, listening e speaking, você fica espontâneo, tá? Você não precisa pensar muito na estrutura da frase, você pensa mais na resposta que você vai dar, saca? Eu lembro que eu tinha um aluno meu que ele era fluente no inglês também, né? E a gente desenrolava, né? E eu não pensava muito, né? Para pegar e dar ali não pensava muito na estrutura para pegar e dar a resposta. Eu só pensava na resposta, né? Na resposta que eu tinha que dar. E no improviso é a mesma coisa, tá? Quando você não tem que pensar muito, né, na estrutura que você vai ter que fazer ali, né, na escala, quando você já está com tudo guardado, você fica espontâneo, tá? É só você pegar, soltar ali o vocabulário que você já tem, tá? Baseado no contexto, tá? Nesse estudo que está aparecendo para vocês aqui agora, feito em 2021, eles pegaram 20 músicos, né? Dentre esses 20 músicos, 3 eram músicos profissionais, né? A idade desses 20 músicos eram bem variada, né? Iam de 19 até 63 anos, tá? Gêneros musicais diferentes, tá? Tempo de estudo diferente, e colocaram esses 20 músicos para tocar de forma espontânea, né? O que eu quero dizer de forma espontânea, né? Improvisar com backing track, não reproduzir um solo já feito antes, né? Reproduzir um solo da Sweet Child of Mine, da Smoke in the Water, colocaram eles para improvisar em cima de backing tracks, certo? Um detalhe, tá? Todos esses músicos já tinham as estruturas das escalas bem guardadas na cabeça, tá bom? Enfim, colocaram eles para improvisar e analisaram o cérebro deles, né, as áreas que eram ativadas. E o resultado é impressionante. Independente da idade, independente do gênero que eles tocavam, tá? Independente se era profissional ou não, a área do cérebro ativada era a mesma, que é a famosa área de Broca, né? Que é a área responsável pela sua espontaneidade. A sua área responsável por reconhecer o contexto que você está e agir conforme aquele contexto, que é a mesma área responsável pela área de fala espontânea, né? Que é basicamente isso que eu falei anteriormente, né? Quando você fala de forma espontânea, quando você encontra algum amigo seu na rua que você não estava planejando encontrar, você fala de forma espontânea. Você analisa o contexto ali, certo? Analisa o contexto, analisa a expressão do seu amigo, se ele está mais triste, se ele está mais feliz, né? E fala baseado no que você analisou. Então, sim, improviso é uma linguagem, certo? É uma linguagem e é espontâneo. Então, resumindo para você tudo que foi falado no vídeo aqui, para você ter um passo a passo para você conseguir estudar e trabalhar o seu improviso. A ideia central do vídeo é estrutura, listening e speaking. Estrutura.
os formatos das escalas, certo? Os shapes, você precisa ter os shapes muito bem guardados, shapes de escala maior, escala pentatônica, pentablues, você precisa ter esses shapes internalizados, que são as estruturas que você vai utilizar para improvisar, tá? Listening, que é ouvir e reconhecer essas estruturas que você trabalhou nos solos, tá? Ouvir, tirar muito solo, tá? E speaking, que é você improvisar, colocar as backing tracks ali e pôr na prática essas estruturas que você ouviu, que você estudou, tá? Então, não tem segredo, tá? Você pode se organizar dessa forma, tá bom? Pode procurar aí por conta aí, tá? Aqui no canal Acusticando tem vídeos, né, para tudo que eu acabei de falar aqui, tá? Maratona os vídeos do canal aqui que você vai conseguir sair improvisando, tá? Se você quiser um caminho mais direto, tá? Eu tô lançando agora o meu curso Improviso de Elite, que é inteiro baseado em cima desse método que eu acabei de falar para vocês, o método estrutura, listening e speaking, tá? Se você quiser um caminho mais direto, então, tá aberto aí o convite para você, tá bom? Vai ser um prazer ter você lá, tá? É um curso bem baratinho, tá? Tá saindo R$ 129,99, tá? É um curso aí que, literalmente, vai elevar o nível aí dos seus improvisos, tá? São 4 módulos ali principal, tá? E o módulo no começo ali que você precisa ver, que eu falo, né? Que é o módulo GPS, que vai te ensinar como que você vai estudar, tá? Então, se for o seu caso, se você quer um caminho mais rápido e direto, tá? Vem com a gente aqui no Improviso de Elite, tá bom? Só se você já toca e quer aprender a improvisar, tá bom? Se você tá começando do zero, essa não é a hora para você aprender a improvisar ainda, tá bom? Para você o violão básico, tá? Que o link vai estar aqui na descrição também, tá bom? Na descrição e no comentário fixado, tá? Então, se você já toca e quer aprender a improvisar, ou já improvisa bem pouco, vem com a gente no Improviso de Elite. Se você tá começando do zero, violão básico, a base de tudo. Então é isso, tá? Eu espero que tenha sido útil aí para você, tá? Que você, ou se não for comigo, tá? Se for fazer por conta, que você consiga também, tá? Aplicar, né? Esses 3 pilares que eu falei aqui, tá? Comenta aqui embaixo aqui, né? Se você conseguiu entender, se você tá conseguindo aplicar. Então é isso, tá? Que Deus abençoe muito a sua vida, tá? Que você consiga improvisar bastante, tá? Que você consiga desenvolver o seu fraseado, tá? Conte sempre com a gente aqui do Acusticando, tá? A gente tá aqui pra ajudar você aí a chegar em outro patamar, tá? Tamo junto, tá? Tamo junto, eu espero você no próximo vídeo. Fechou? Até mais.